Você sabe quais são as imprudências mais cometidas nas rodovias do Brasil? Bem, eu sou o Rodrigo Gonzalez, cofundador da Dr. Multas, e no vídeo de hoje eu quero trazer para você alguns dos casos que são de maior imprudência nas rodovias brasileiras e como isso pode gerar muitos riscos, não só para o motorista, mas também para as outras pessoas que dividem o espaço no trânsito. E além disso, geram infrações de trânsito que podem te custar muito dinheiro ou até suspender o seu direito de dirigir. Bom, é muito importante aqui trazer que esse vídeo ele foi feito em cima de uma compilação que foi de um vídeo publicado no canal Truck Force, ao qual nós agradecemos ao conteúdo porque traz de forma muito ilustrativa casos em que a gente pode ver imprudências nas rodovias brasileiras. E aqui a gente vai falar muito sobre as imprudências relativas à ultrapassagem. E para falar um pouco mais sobre isso, é importante contextualizar o que é a ultrapassagem nas rodovias. No presente caso, a gente vai falar das ultrapassagens que são ocorridas em vias de mão única, em vias onde há fluxos opostos. Bem, aqui a ultrapassagem é uma manobra onde um veículo muda de pista para ultrapassar, para passar na frente de um outro automóvel que se dirige no mesmo sentido que ele. Isso é disciplinado por uma resolução do CONTRAN, mas também está de forma muito clara no Código de Trânsito Brasileiro. Inclusive, existem vários artigos que falam sobre ultrapassagem, mas o principal artigo dele, que define a infração por ultrapassagem em local proibido, é o artigo 203 do Código de Trânsito Brasileiro. E ele prevê como infração de ultrapassar em local proibido algumas situações, as quais eu vou ler aqui para você. A ultrapassagem em local proibido, ela acontece nas curvas, aclives e declives sem visibilidade suficiente, nas faixas de pedestre, nas pontes, viadutos ou túneis, parado na fila junto a sinais luminosos, porteiras, cancelas, cruzamentos ou qualquer outro impedimento à livre circulação. E claro, a mais comum de todas é a ultrapassagem onde houver linha dupla contínua ou simples contínua amarela. Bem, aqui existe uma breve lembrança sobre sinalização horizontal, que também está disposto na nossa legislação, tanto em informações no Código de Trânsito, quanto em informações complementares da resolução dos órgãos federais, que é a seguinte: a sinalização horizontal, aquela tracejada na pista ou aquela faixa contínua, ela tem algumas regras para ser interpretada. A primeira delas é a cor. Quando a cor for branca, ela sinaliza pistas de mesmo sentido, mas quando a cor for amarela, ela sinaliza pistas de sentidos opostos. Então, quando a gente vê essas estradas que tem uma via que vai e outra que volta, ela sempre é dividida por uma sinalização amarela. No caso, a sinalização tracejada permite a alteração de faixa, tanto a branca quanto a amarela, mas a tracejada é a que sinaliza a possibilidade que o motorista transite entre as faixas. Já a sinalização contínua, ou aquela linha que não é tracejada, que é sempre inteira, essa linha significa que o motorista não pode trocar de faixa. E quando a linha for contínua amarela, ela importa então na impossibilidade da ultrapassagem. Quando existe numa rodovia duas linhas, uma ao lado da outra, uma delas tracejada e a outra contínua, significa que os motoristas que estão em um sentido, no sentido em que a tracejada está, podem fazer a ultrapassagem, e no outro sentido que está a linha contínua não podem. Então, essa é uma forma de interpretar muito simples, que acaba sendo ensinada a todos os motoristas, mas que mesmo assim nós temos muitas imprudências que acontecem no nosso trânsito. E vamos ver alguns desses casos agora, e é muito importante a gente entender que não só a infração de trânsito é um grande problema para esses motoristas, mas como a gente vai ver aqui, existem também outras graves consequências que podem prejudicar muito esses condutores. Bem, vamos ao vídeo então. Eu quero começar pela primeira imprudência, que é a seguinte: a gente olha aqui nesse caso o veículo ultrapassando e ele está atrás de um outro caminhão que tapa a visão dele e acaba ocorrendo uma colisão e um capotamento. Isso é uma situação muito perigosa para esse condutor, mas nesse caso existe aqui a infração de forçar a ultrapassagem, ou seja, é uma infração que o motorista incorre quando ele
faz uma ultrapassagem sem ter as condições de segurança necessárias para realizar aquela manobra. A gente pode ver aqui no vídeo, eu até vou voltar um pouquinho para vocês verem, que nesse caso ele está fazendo a manobra de ultrapassagem num local da via onde existe uma sinalização que permite. A sinalização é tracejada, mas como ele não tinha condições de visualização do tráfego à frente dele, ele acabou cometendo essa infração e esse acidente. Muito bem, isso aqui não só é uma infração, mas também o risco que esse motorista correu. Esperamos que esteja tudo bem com ele. A próxima situação é a seguinte: um motorista vem trafegando em um local onde existe a sinalização proibindo a ultrapassagem, mas como a gente pode ver, agora uma caminhonete força a ultrapassagem e obriga que esse caminhão se desloque para o acostamento para evitar um choque. Da mesma forma, é a infração do artigo 191 do Código de Trânsito, que é a infração de forçar a ultrapassagem, porque a gente vê, nesse caso aqui, ele força a ultrapassagem porque não havia condições específicas, ele obrigou o caminhão a se deslocar para o acostamento e, mais do que isso, ele também pode ser enquadrado na infração do artigo 203, que é a de ultrapassar em local proibido, porque como a gente pôde ver aqui na situação, a multa aconteceu num local onde a faixa era contínua. Tirando a mão do motorista, a gente pode ver que a faixa era contínua, ou seja, dependendo do agente autuador, ele pode sofrer as duas autuações. Bom, vamos à próxima infração agora, a terceira imprudência. Nesse caso, então, a gente vê um caminhão ultrapassando num local onde é permitida a ultrapassagem, mas como a gente pode ver, vem um caminhão no sentido oposto e isso não é uma manobra que traz segurança para o trânsito. Caso os outros caminhões não tivessem saído para o acostamento, uma colisão frontal teria ocorrido, o que é um acidente gravíssimo. Mas nesse caso, a gente pode ver que forçar a ultrapassagem é a infração mais correta, porque a sinalização até permitia que a ultrapassagem fosse feita, mas as condições do tráfego jamais permitiriam que aquela manobra fosse realizada com segurança. A próxima infração. Aqui a gente vê um veículo numa estrada bastante sinuosa, com uma sinalização de proibido a ultrapassagem, mas notem, um veículo comete uma imprudência muito grande fazendo essa ultrapassagem e aqui ele ultrapassa em local proibido. Ele claramente faz a ultrapassagem numa das condições que a gente, na verdade, em duas das condições que a gente falou do artigo 203, que é o artigo da ultrapassagem. A proibição de ultrapassar em curvas ou em aclives e a proibição de ultrapassar quando a sinalização proíbe. Então aqui é um caso perfeito de um motorista que comete a infração de ultrapassar em local proibido. Aqui, mais um caso, a gente vê uma sinalização de faixa dupla contínua e um motorista não só ultrapassa um automóvel, mas ele ultrapassa outro. E mais adiante, eu não sei se vocês repararam, mas existe uma outra infração, uma outra situação que é infracionária, que é a de ultrapassar em cima de uma ponte. Então, existe esse estreitamento por causa da ponte e o motorista força ou está forçando a ultrapassagem para passar na frente do outro automóvel, ele acaba não realizando, não conseguindo concretizar a ultrapassagem, mas essa manobra, muitas vezes, os agentes autuadores já enquadram como uma ultrapassagem em local proibido pela mudança de faixa ter ocorrido em cima de uma ponte que estreita as pistas de rodagem, né, que elimina os acostamentos e aí faz com que o risco e a manobra seja desaconselhada ou seja repreendida pela nossa legislação de trânsito. Bom, como a gente pode ver, esse vídeo aqui segue e o motorista ele permanece na busca por realizar essa ultrapassagem e aqui existe uma informação bem interessante. Nesses casos, quando o agente de trânsito observa uma situação como essa, ele pode anotar várias multas para cada uma das situações em que o motorista tenta realizar a ultrapassagem ou para que o motorista comete uma nova imprudência. Então, aqui a gente vê uma estrada em que ela é bastante sinuosa e vários motoristas
estão cometendo a infração de ultrapassagem. Não é à toa que essa é uma das infrações mais comuns que a gente tem nas nossas rodovias e uma das imprudências mais recorrentes da gente observar. Bom, a próxima infração ou a próxima imprudência, a gente tem aqui um caminhão ultrapassando numa faixa dupla contínua e numa curva, né? Então ele não consegue ter a visibilidade da via e ele acaba fazendo a ultrapassagem. Ele não só ultrapassa o veículo que está filmando, mas ele, nessa mesma manobra, ultrapassa outros 2 automóveis. Mais uma situação clara de uma infração por ultrapassagem em local proibido. E aqui fica muito claro, né, a sinalização proibindo a manobra durante todo o trecho em que ele realizou essa ultrapassagem, configurando assim uma clara infração. A próxima imprudência. Aqui a gente vê novamente um veículo trafegando numa pista uma pista simples de fluxos opostos, e aqui um carro vem e ultrapassa o veículo que está filmando e tenta também aproveitar a manobra para ultrapassar o caminhão que está à frente dele. Quando acontece isso, a gente vê que existe um risco muito grande gerado por essa manobra, porque ele chega muito próximo do veículo que transita no sentido oposto. E não só isso, a gente vê que as luzes do caminhão foram acendidas porque ele foi obrigado a frear para evitar que um acidente acontecesse com o veículo que tentava a ultrapassagem. Isso inicia como uma manobra permitida. Quando o outro automóvel, o automóvel preto, inicia a ultrapassagem, existe uma sinalização tracejada permitindo que ele fizesse a ultrapassagem. Mas as condições de tráfego da via impossibilitavam aquilo, tanto é que ele gerou um grande risco para os outros automóveis que circulavam ali naquele local. Aqui eu tenho algumas dicas para dar para você que eu acho bem valiosas, e isso são informações que não são fáceis dos motoristas obterem. Quando o motorista iniciou a manobra, ele iniciou a manobra quando a pista estava com sinalização tracejada. Isso aqui é bastante interessante da gente entender. Vamos isolar essa situação. O motorista inicia a manobra em sinalização tracejada, mas ele retoma a sua pista quando a sinalização já está contínua. Essa é uma manobra que, por si só, ela é permitida. Quando o motorista abre para a ultrapassagem, quando o motorista troca de pista, aí sim é que precisa estar com a sinalização tracejada. Mas não tem como o motorista prever qual é a sinalização que vai estar no momento em que ele retornar. Desde que ele tenha boa visibilidade, condições de tráfego que permitam aquela manobra, tudo certo. Mas nesse caso, o que existia era uma condição de tráfego que impossibilitava aquela manobra. E nesse caso, o motorista acaba cometendo a infração de forçar a ultrapassagem, a infração do artigo 191 do Código de Trânsito. E eu acho que eu não falei aqui ainda, mas essa é uma das infrações mais graves do nosso Código de Trânsito. Ela é uma multa gravíssima, que geraria 7 pontos na carteira do motorista, mas ela acaba por gerar automaticamente a suspensão do direito de dirigir do condutor. Ela tem uma penalidade multiplicada por 10 vezes, ou seja, de quase R$10.000, e ela automaticamente gera a suspensão do direito de dirigir do condutor, ou seja, gera um processo de suspensão para aquele motorista. A oitava imprudência, aqui a gente vê uma faixa com fluxos opostos, mas aqui num dos sentidos existe já duas pistas. Num dos sentidos existe já duas pistas, porque provavelmente aqui é um aclive e existe essa área de escape para que caminhões possam trafegar mais lentamente pela pista da direita. É uma situação muito comum em várias rodovias do Brasil, onde ainda não há possibilidade de uma duplicação da rodovia, mas apenas um dos lados, o que está em ascendente, né, em aclive, tem essa duplicação, e a gente vê que um veículo vem no sentido oposto, cometendo uma infração gravíssima também por forçar a ultrapassagem em um local que era proibido. Ou seja, temos aqui a manobra de ultrapassar em um local proibido e também a de forçar a ultrapassagem. Aqui a gente vê claramente um caso em que o motorista está ultrapassando em local proibido, e não só isso, mas ele se mantém na pista de sentido contrário e ele ultrapassa todos os veículos que ele tem condição de fazer essa ultrapassagem. E acaba forçando que o veículo que vinha no sentido oposto reduza sua velocidade
ou às vezes até vá para o acostamento para evitar uma colisão. Bom, vamos então para a 10ª e última imprudência. A gente tem aqui um caso em que um veículo trafega atrás de um caminhão numa rodovia que é uma rodovia de pistas simples e que tem uma sinalização quase que permanente com a ideia de proibido ultrapassar. E como a gente pode ver aqui no vídeo, o que acontece nesse caso? Um veículo que vinha trafegando no sentido oposto força a ultrapassagem e acaba colidindo com o automóvel que fazia a gravação e gerando aí um grave acidente de trânsito. Bem, a gente sabe que nesses casos é muito importante que os motoristas mantenham a cautela, mantenham a prudência e não cometam esse tipo de infração de trânsito. Essas infrações não só podem gerar um risco muito grande à integridade, à saúde dos motoristas, como também pode gerar um prejuízo muito grande à sua habilitação e ao seu bolso, porque essas multas por ultrapassagem são infrações bastante caras. Então, para evitar situações como essa, mantenha-se sempre informado, exerça os seus direitos, mas também os seus deveres de motorista e cuide para não cometer infrações e dirigir sempre com a maior segurança possível. Através da informação, a gente acredita que vai conseguir um trânsito mais consciente no Brasil. Um abraço e até o próximo vídeo.